Olá, pessoal. Vamos para mais um estudo e nós estamos considerando os parágrafos que falam a respeito da igreja, né? Aquele artigo 9º. Então, dentro do catecismo, nós estamos na primeira parte, mas já na segunda seção, dentro do capítulo 3º, artigo 9º. O parágrafo 1º e o 2º nós já consideramos sobre a igreja, né? A igreja no desígnio de Deus, e também já vimos a respeito da igreja como povo de Deus, como corpo de Cristo e como templo do Espírito Santo. Esta ainda compreendemos as notas da igreja, né? Una, santa, católica e apostólica, e depois as dimensões mais objetivas da igreja, né? Hierarquia, os leigos, os fiéis consagrados. Mas hoje vamos nos ater às 4 notas essenciais da igreja. Mas antes disso, invoquemos o Espírito para que ele nos inspire nesse estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, nesse estudo de hoje, passaremos pelo parágrafo 3º, como eu disse, e nós temos essas realidades. Aquela que é a Igreja de Deus, ela sempre será una, santa, católica e apostólica, né? E por isso nós entendemos que a Igreja Católica é a igreja na qual se contemplam essas notas, né? Uma igreja que é una, que é católica, que é apostólica e que é santa. A princípio, nós vamos considerar esses tópicos e no próximo encontro nós concluiremos o nosso estudo a respeito dessa realidade da igreja dentro do símbolo apostólico, ok? Então vamos lá, parágrafo 811. Esta é a igreja de Jesus Cristo que confessamos una, santa, católica e apostólica. E esses 4 atributos são traços essenciais da identidade da igreja e da sua missão, ok? Então, só a fé pode reconhecer que a igreja recebe todas essas propriedades de Deus. Então, a fonte divina é o que explica que essa igreja possa ser una, santa, católica e apostólica. Por quê? Porque todo esse mistério ele tem uma realidade visível e uma realidade invisível. Nós visualizamos a igreja no mundo, mas a realidade mais consistente da igreja ela é sobrenatural, porque ela está na dimensão da fé. Primeiro ponto, a igreja é una, né? Existe um só Senhor, um só batismo, um só Pai, Deus de todos, né? O mistério sagrado da unidade da igreja é algo que nós, como cristãos, deveríamos prezar profundamente, né? Os santos padres, eles diziam, né, todo esforço que nós pudermos fazer para que o manto de Cristo não seja rasgado, né? O manto significando essa unidade. Então, primeiro, ela é una porque nós temos um único fundador, né? O Filho encarnado, ele estabeleceu, isso nós vimos, né? Na Sexta-feira da Paixão, a igreja ela é concebida, depois em Pentecostes ela vai se manifestar. Mas vamos pensar o seguinte: como é que Jesus, sendo o bom pastor, ele gostaria que o redil das suas ovelhas ou que esses rebanhos se dispersassem? Pelo contrário, ele disse que ele daria a vida por suas ovelhas. E ele deixa 99 para buscar aquela que se perdeu. O que é que nós devemos entender imediatamente? Que o plano de Deus é para que todos os fiéis estejam congregados em uma só comunidade, em uma só assembleia, que em hebraico significa carralo, e
nós víamos que em igreja significa convocação, né? Eclesia em grego é isso, né? Convocados. Infelizmente, tem se disseminado a compreensão de que igreja é uma realidade puramente humana. Isso na compreensão principalmente protestante, que por uma aberração passa a interpretar as escrituras e tomar as escrituras única e exclusivamente numa interpretação pessoal, né? Fora da compreensão magisterial e da tradição, que é claro, isso é uma incoerência, né? Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz quais são os livros inspirados, do mesmo modo que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a única fonte de revelação, né? Isso aqui, então eu pergunto para qualquer um dos nossos irmãos evangélicos, quem disse que a carta aos Efésios deveria estar na Bíblia? Quem é que diz que o texto aos Hebreus deveria estar na Bíblia? Quem é que me diz que 1º e 2º Macabeus deveria estar nas Sagradas Escrituras, assim como Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, Juízes, a igreja? Pois bem, a igreja é una por seu fundador, mas ela também é una por sua alma, que é o Espírito Santo, né, que habita em todos os fiéis. E o espírito, assim como a alma no corpo, o espírito na igreja conserva a sua integridade e a sua unidade. Parágrafo 814. Desde a origem, esta igreja ela se apresenta, por mais que ela seja una, ela apresenta uma grande diversidade. Então, para nós católicos, a unidade acontece na diversidade. Isso aqui é fascinante, né? Por isso que existe uma pluralidade, inclusive de ritos dentro da Igreja Católica, existe uma pluralidade de carismas, de expressões ministeriais, né? É aqui que se manifesta a variedade dos dons e da multiplicidade das pessoas que o recebem. Exatamente como num corpo. Não existe um único sistema. Existe o sistema linfático, nervoso, muscular, sistema, os diversos componentes de cada um dos nossos, né, organismos. Enfim, a igreja é exatamente assim e ela apresenta uma riqueza de diversidade que não se põe à unidade. Todavia, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade, né? Isso aqui é um drama, porque a igreja é um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, os membros somos nós, e o pecado é aquilo que desintegra essa vinculação que nós temos com a igreja. Então, como é que uma alma pode se unir plenamente à igreja? Quanto mais ela permanecer em estado de graça, né? É como se nós disséssemos o seguinte: a divisão entre o que é igreja e o que não é passa dentro de nós, no nosso coração. Aquela dimensão em que Deus ele já tem posse dentro de nós é a igreja, mas existe dentro de nós aquilo que precisa ser convertido a Deus ainda, né? Por isso que nós precisamos insistentemente vigiar para não cairmos em tentação e rejeitarmos de nossa vida o pecado. Parágrafo 815. Quais são os vínculos da unidade, né? Essa unidade, ela aparece na igreja peregrina por vínculos visíveis, né? A profissão de fé que nós recebemos dos apóstolos, a celebração comum, né, dos sacramentos e de todo o culto cristão, a sucessão apostólica, né, que se dá no sacramento da ordem, são sinais visíveis da continuidade e da unidade da igreja. 816. A única igreja de Jesus Cristo é aquela que nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro para que fosse o seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, agora uma expressão muito cara, subsiste, né? Subsiste in, ou seja, ela subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro, pelos bispos em comunhão com ele. Ou seja, pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, universal,
pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Então vamos lá. O que eu preciso esclarecer com relação a esse ponto? É o seguinte: o que nós queremos compreender quando nós falamos que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica é que Deus ele não está condicionado a realizar a sua obra de salvação por meio da igreja, mas ele quis que a sua salvação plenamente acontecesse através da igreja. O que essa distinção faz? Porque a gente podia ter dito assim: a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Mas acontece o seguinte: essa expressão ela dá um condicionamento para a ação divina que não existe na realidade. Exemplo: um fiel evangélico que foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de grande parte das igrejas protestantes históricas, por exemplo, aquele fiel que foi batizado, ele foi incorporado a qual igreja? A única igreja de Cristo. Só que aqui na Terra, esse fiel ele não está tendo uma associação, uma união plena com a Igreja Católica. Concorda? Ele é cristão, foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a condição para ser incorporado à Igreja de Cristo. No entanto, ele não tem uma vinculação perfeita, plena, né? Ou seja, esse fiel ele pode ser salvo? Pode, mas não é o meio pelo qual nós temos um caminho seguro de salvação. Ele pode ser salvo por quê? Às vezes ele não teve chance de conhecer a verdade sobre a igreja e por qualquer motivo ele pode ter buscado a verdade e infelizmente não ter encontrado ela a tempo. Mas o que eu preciso afirmar é, primeiro ponto, a Igreja Católica é um meio necessário para a salvação. Segundo ponto, eu posso estar vinculado à igreja de modo pleno, como um fiel católico, ou eu posso ter uma vinculação imperfeita, que não me garante salvação, mas pode ser um caminho de salvação. A gente não exclui essa possibilidade, porque Deus ele pode fazer com que essa pessoa chegue à plenitude da fé de uma outra forma, né? Então, primeiro ponto, a igreja é necessária. Segundo ponto, existe uma vinculação plena daqueles que vão ter a vivência sacramental, a plena união com a igreja, e tem aqueles que têm uma vinculação imperfeita, porque foram batizados, e isso aqui é muito problemático. E terceiro, a missão da igreja é universal. Então, ela é una para que toda a humanidade esteja reunida em uma só família. O que eu devo entender disso? Porque se eu falasse, alguém pode ser salvo sem ser católico, então a igreja não precisa ser missionária, ela não precisa ir até os confins da terra. Mentira, isso é um equívoco, porque foi Jesus Cristo quem disse: ide até os confins da terra, proclamando o evangelho, né, testemunhando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? A gente vai voltar nesses tópicos adiante e aí eu acredito que isso tudo fica mais claro. Mas então, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Isso é o mesmo que dizer o seguinte: se eu busco aquela igreja que é a Igreja de Deus, ou na Santa Católica e Apostólica, eu encontro ela na Igreja Católica visível, e que nós sabemos que tem 3 dimensões: a peregrina que está aqui nessa terra, a padecente que está no purgatório, se preparando para se tornar a igreja triunfante, que é aquela que já está unida a nosso Senhor no céu. Então vamos lá. Com relação a essas feridas na unidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões, algumas divisões, né? Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, e por vezes tendo culpa de homens envolvidos nas duas partes, né? E aqui geralmente tem alguns modos mais tradicionais, né, de divisão, que é a heresia, aquela pessoa, o herege que escolhe uma parte da verdade, mas outra parte é mentira. Tem a apostasia, que é a pessoa que o apóstata é aquele que perde a fé,
né, renuncia à fé livremente, e tem o cismático, que decide deliberadamente romper com a igreja, né? Então, onde estão os pecados, aí está a multiplicidade de crença, né, de cisma, de heresia, de controvérsia. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, a comunhão, e, em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Olha só, por que às vezes acontecem essas divisões? Por erros humanos, né? Basta ver o cisma de 1054, o cisma da igreja no Oriente, né? Ou então, realidades cismáticas, né, que aparecem aí na própria igreja do Ocidente, com a realidade do protestantismo a partir de 1517, por exemplo, né? Hoje já se multiplicam aí para perto de 50 mil denominações diferentes, né? 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, olha, muito atenção a esse parágrafo, e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguídos do pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O que esse parágrafo está dizendo? Aquela pessoa que já nasceu em berço protestante, ele não tem a culpa que tinha aqueles antepassados que livremente saíram da Igreja Católica. Entenderam? Agora, se ele, ao longo da vida dele, reconhece que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo e escolhe não se unir, se vincular plenamente à Igreja Católica, aí sim ele vai ter culpa própria. Mas enquanto ele nasceu naquela comunidade e tudo que ele aprendeu, ele tem buscado viver com fidelidade, sim, ele está imbuído dessa fé de Cristo e justificado no batismo também pode ali entrar de alguma forma na via de salvação. Mas o fato é o seguinte, um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que às vezes a gente supervaloriza a liberdade e a inteligência humana como se os seres humanos fossem muito livres nas decisões que tomam. E no mais das vezes, né? Não sei porque eu tô com fome. Oh, meu Deus. No mais das vezes, o que acontece é o seguinte: os filhos, eles acompanham os pais. Isso aqui é muito sério, né? Dificilmente filhos que os pais não ensinaram a praticar a religião, dificilmente os filhos passam a praticar. Uma coisa muito curiosa. Ele pode crescer, amadurecer, ter maturidade para buscar a verdade, mas são poucos os casos que ele realmente se rende a uma verdade conhecida e se torna católico, por exemplo. E isso aqui é muito dramático. Por isso que a importância da educação dos filhos é tão grande, né? Então, pais que praticam a religião, mas não ensinam para os filhos, possivelmente os filhos podem mudar de religião. Agora, pais que não praticam religião ou não ensinam para os filhos, provavelmente terão filhos sem prática de religião. Ou, então, ateus, né? E aqui englobando todo tipo de possibilidade de negação de Deus, né? Seja porque não creem em Deus, seja porque acreditam que ele não pode ser conhecido como os agnósticos, né? Versículo, parágrafo 819. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. Isso aqui é muito sério. E tem muita gente que, diante de um parágrafo desse, fica assim, né, revoltado. Como assim elementos de santificação e verdade fora da Igreja Católica? Sim, porque o sol ele nasce para justos e injustos. E o brilho da verdade resplandece onde quer que se exista boa vontade, né? Exemplos, né, de elementos de santificação e de verdade. A palavra escrita de Deus,
a vida sagrada, a fé, a esperança, a caridade, os dons interiores do Espírito Santo, outros elementos visíveis, né? Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Olha como isso é fascinante, né? Os elementos de verdade. Imaginemos uma fogueira. Aquela fogueira possui nela uma chama muito coesa, né, e consistente. Mas só que aquela chama, às vezes, ela deixa escapulir, né, escapar algumas faíscas, por assim dizer, né, centelhas mesma, dessa mesma chama. A Igreja Católica é o espaço no qual o amor e a caridade divina são inflamados. Mas isso não impede que Deus também manifeste sua caridade, o seu amor em outras realidades. Vamos pensar o seguinte: esses elementos existem para conduzir todos os homens de boa vontade à única verdade. E aqui eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte: às vezes um católico ele pode olhar para as igrejas evangélicas e ver, né, sei lá, o desenvolvimento e a multiplicação de igrejas, por exemplo, evangélicas. E pode pensar que os pastores dessas igrejas, por exemplo, seriam como que concorrentes dos católicos. Mas na verdade não é. Na prática, quem são os reais concorrentes, né, dos cristãos são aquelas realidades que o mundo oferece, né? Num domingo, por exemplo, a igreja deveria ficar cheia e o que nós vemos é que o shopping center fica lotado. A igreja deveria, né, ter uma multidão de fiéis e o que acontece é que está todo mundo indo para uma festa, por exemplo. Então, o protestantismo geralmente ele avança um pouco mais, e isso historicamente, inclusive, em espaços deixados por católicos, seja por não termos chegado lá ou por termos recuado, né? Vácuos de evangelização, espaços em que faltaram missionários, que faltaram leigos que testemunhassem a fé e assim por diante, né? Então, o protestantismo não é um concorrente da Igreja Católica. É claro que pastores que disseminam, né, mentiras sobre a igreja, né, ou que propagam preconceitos com relação à igreja, aí sim, né, esses estão prestando um desserviço terrível. Vamos lá. Rumo à unidade. Parágrafo 820. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela, né? Esse desejo de Jesus Cristo expresso lá no capítulo 17 de São João é fantástico, né? Pelo menos deveria nos provocar um constrangimento, né? Quando Jesus diz para Deus Pai, que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Um dos principais testemunhos a favor do cristianismo é a unidade. E um dos maiores contra-testemunhos do cristianismo é essa divisão, esse sectarismo, né? O mundo olha para um cristianismo dividido e fala: olha, eles não têm unidade nem entre eles mesmos, nem eles se entendem. Como é que a gente pode aceitar uma religião assim? E acontece que, de fato, esse desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos, né, que é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo, deveria permear as nossas orações pessoais, né? E como a Bárbara recordava, às vezes as igrejas evangélicas conseguem se organizar, né, e ter uma capilaridade, né? Às vezes alcançam as periferias. Eu, particularmente, vejo que existem mecanismos de defesa, por assim dizer, no organismo, que é a Igreja Católica, que às vezes falta uma vacina para estimular, né, que isso aconteça. O que eu quero dizer é o seguinte: a Igreja Católica tem uma capilaridade fascinante. A capilaridade significa o seguinte:
O sacerdote, às vezes, ele não consegue chegar a uma determinada realidade, mas não tem problema, porque é missão do leigo também alcançar a santificação no trabalho, na vida familiar. O que eu quero dizer? Hoje em dia, a gente olha para a igreja no mundo e fala, poxa, faltam vocações, né? Os operários são poucos e a messe é grande, né? A lavoura é muito grande e os trabalhadores são poucos. Mas só que, se a gente for sincero com o evangelho, os trabalhadores não são apenas os sacerdotes, não são apenas os clérigos, né? Diácono, padre, bispo. Os operários da messe são todos os fiéis que se empenham em anunciar o nome de Cristo, e anunciar e pregar, testemunhar o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cristianismo primitivo ele se propagou por meio do testemunho de todo tipo de cristão, principalmente dos leigos. É aqui que é fundamental a educação, né? Que os pais eles eduquem os filhos na fé. Enfim, se eu continuasse esse raciocínio, eu diria que hoje a nossa crise vocacional, que às vezes aparece na falta de sacerdotes, é na verdade uma crise familiar. A família tem sido frontalmente, diretamente combatida por Satanás, né? E se a família ela estiver em crise, eu não tenho vocação sacerdotal, eu não tenho crianças sendo educadas na fé, eu não terei líderes leigos e assim por diante. Parágrafo 812. Para responder adequadamente a este apelo, né, o da unidade, exigem-se uma renovação permanente da igreja em uma fidelidade maior à sua vocação. E isso aqui exigiria um reposicionamento de muitas condutas que nós temos tido em nossas paróquias, né? A conversão do coração, né, com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa divisões. Eu me convenço cada vez mais disso, né? Que se os católicos fossem fiéis, por exemplo, se os católicos verdadeiramente acreditassem na Eucaristia, dificilmente a gente ia gastar saliva em debate para falar sobre a presença real de Jesus. Porque muito mais eloquente do que o debate é o testemunho, principalmente no Brasil. O brasileiro é muito mais de testemunhar, ou até mesmo sentimental, às vezes, do que ser convencido pela razão, né? O brasileiro é assim. E ainda a oração em comum. Então, a alma de todo movimento ecumênico passa por essa oração, e aqui oração em comum não é reunir líderes de várias religiões e todo mundo criar uma espécie de celebração que vira, no fim das contas, um Frankenstein, né? Chamar representantes de igrejas de matriz africana, protestantes, todo mundo participar de uma celebração da palavra. Não, isso não é o caminho do ecumenismo, né? Isso, no fim das contas, quase sempre gera só constrangimento e indisposição. Um conhecimento fraterno, recíproco, né? A formação ecumênica dos fiéis, especialmente dos presbíteros, e a gente está muito atrasado com relação a isso, infelizmente, né? O diálogo entre os teólogos e a colaboração entre os cristãos nos diversos campos do serviço aos homens, na sociedade. Tem muita gente que olha para um parágrafo 821 como esse, do catecismo, e pensa que isso aqui é uma aberração. Por quê? Porque quando ouve falar em ecumenismo, lembra sempre de experiências absolutamente ineficazes. Mas se a gente olha, por exemplo, para o trabalho dos focolares e ver o que eles fazem para promover a unidade, a gente vai encontrar umas vias bastante católicas, né? De motivar, de promover essa integração. Se a gente olha para outros movimentos que existem na igreja, né? A Renovação Carismática Católica, por exemplo, que oferece algumas vias, né, de contato com outras denominações,
ou o serviço, né, internacional, o CARES, que existe para isso, ou iniciativas como aquela Ajude a Igreja que Sofre, né, que é uma promoção de assistência social, inclusive, uma dimensão caritativa, nós compreenderíamos que a igreja tem muitos caminhos. Às vezes nós é que nos acomodamos, né? Parágrafo 822. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. O Código de Direito Canônico ele vai dizer que existem duas categorias de fiéis, né? Parágrafo 207 ele diz: os leigos e os clérigos. Duas categorias de fiéis, né? E dentro dos leigos existem aqueles que buscam uma consagração também. Então tem os leigos consagrados, né? Que são religiosos, freis, freiras. Mas acontece o seguinte: às vezes, quando a gente fala da Igreja Católica, parece que a gente está falando só da hierarquia, né? Existe essa compreensão. É, talvez eu encontre e possa compartilhar. Existe no YouTube um vídeo, né, de um repórter que sai entrevistando em avenidas, em alguma cidade movimentada, como São Paulo, talvez, o que as pessoas entendiam por igreja, por religião, por Jesus Cristo. E eu lembro que quando eu assisti aquele vídeo a primeira vez, me causou um impacto assim tremendo. Porque no Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, que majoritariamente se entende como cristão, é difícil encontrar alguém que realmente afirme quem é Jesus Cristo, né? Que afirme que Jesus é um homem que viveu há 2000 anos atrás, mas que também é Deus. Coisas básicas assim, e talvez por isso, né? Nós precisamos fazer um trabalho grande, né? Colocar a mão na massa. Mas vamos lá, vamos adiante. A igreja, além de una, ela é santa. E isso aqui, aos olhos da fé, é uma certeza para nós. Ela é indefectivelmente santa. Pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa. E por ela se entregou a fim de santificá-la. Então a igreja unida a Cristo é santificada por ele. E por ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem como seu fim a duas coisas: santificação dos homens e glorificação de Deus. Então, já na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Então, não tem nada disso de falar, a igreja é santa, mas também é pecadora. Não. A igreja, ela é santa. Os membros da igreja é que, infelizmente, são pecadores. Ah, cara, mas então, que história é essa de que a igreja é santa? Primeiro, porque a cabeça da igreja é Cristo e ele é santo. Segundo, porque a alma da igreja é o Espírito e ele é santo. Terceiro, porque se eu dizia que a divisão passa dentro de nós, aquilo que é a igreja em mim é a fonte de santidade. Aquilo que em mim às vezes ainda é pecado é o que eu preciso converter, né? Então a divisão entre o santo e o pecador está dentro de mim, não na igreja. Dito de outro modo, né? A igreja, ela é santa no seu fundamento, na sua alma, na sua finalidade, na sua missão, em tudo isso. Só que os membros que compõem essa igreja estão em caminho, eles são homens peregrinos, eles estão em busca dessa santidade. 826, a caridade é a alma da santidade, a qual todos estão chamados. E aí nós temos esse belíssimo poema de Santa Teresinha. Compreendi que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem. Que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. Eu compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor era tudo o que ele abraçava
que ele era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que ele é eterno. Santa Teresinha está dizendo isso quando ela dizia: eu tinha no meu coração o desejo de assumir todas as vocações, mas aí eu compreendi que o coração da igreja é o amor, então eu serei o amor e desse modo serei tudo, ela dizia. Parágrafo 827. Mas enquanto Cristo, santo, inocente e imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a igreja, né, ela tem dentro de si, no seu seio, esses pecadores. É essa expressão bonita, né? Em todos eles, nos membros da igreja, né, o joio do pecado continua mesclado ao trigo do evangelho. A igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. Olha, eu acredito que isso é bastante claro, né? Ela é ao mesmo santo, a igreja é santa, mesmo tendo pecadores no seu seio. Dá para perceber a distinção? Eu acredito que sim, né? Eu olho para um grande carvalho, para uma grande árvore, uma grande mangueira, né? Um pé que produz manga. Aquilo ali é uma mangueira. Se eu enxertar nela um outro ramo, aquela árvore não muda o que ela é, ela continua sendo uma mangueira. O outro ramo, ele vai aos poucos sendo transformado, né? Assumindo aquela seiva, enfim. Vamos adiante, parágrafo 828. Ao canonizar certos fiéis e proclamar que eles praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a igreja ela reconhece o poder do Espírito Santo de santificar. E por isso aqueles homens e mulheres se tornam modelos e intercessores. Eles encarnaram na circunstância concreta e histórica da igreja a santidade de Cristo. É isso que é um santo, né? 829. Por isso, um dos principais modelos e exemplos para todos os cristãos é Maria Santíssima, porque nela aquilo que é plenamente a missão da igreja se cumpriu em Maria Santíssima, a plena santidade e vinculação a Deus. Então, a gente sempre vai ver que o mistério sobre Maria, ele está dentro do mistério da igreja, né? A Lumen Gentium, lá falando sobre a igreja, um dos parágrafos mais importantes sobre Maria está dentro dela, né, dessa constituição dogmática sobre a igreja. Além disso, ela é católica. Católico é um termo grego, né, que pode ser desmembrado em duas palavras, katá, holos. Katá é uma expressão, uma preposição para dizer em referência, né, conforme. Holos é todo, né? Então, conforme o todo, né? Católico diz respeito ao todo. Por isso, a tradução para católico em grego seria universal, no sentido da totalidade. Então, primeiro que a Igreja é católica, porque nela Cristo está presente. Então, aonde está Cristo está a Igreja Católica. E por outro lado, ela é católica porque é enviada em missão a todos os seres humanos. Vamos lá. A Igreja Católica, na sua doutrina, ela toma a verdade total. Ela é católica na sua constituição, do Cristo total, né? Cristo cabeça e membros. Mas ela também é católica conforme a sua missão, né? Ela não é uma religião como o judaísmo, que existe para um povo e para aqueles que se aproximam como prosélitos. Não, a Igreja Católica ela existe para toda a humanidade, universalmente. Todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Então, vamos lá. Cada igreja particular é católica. O que é igreja particular? É aquela igreja local, né, que tem um bispo, um clero próprio. Então, eu estou em uma igreja local em Minas Gerais.
Minas Gerais tem 27 igrejas locais, né, entre dioceses e arquidioceses. As igrejas locais, né, que são essas dioceses ou arquidioceses, elas se reúnem em torno de um bispo, que, por sua vez, é o sinal visível da vinculação daquela igreja com o Papa. E a vinculação com o Papa passa também pela vinculação com todos os outros bispos, né, do mundo. As igrejas particulares, né, elas estão em plena comunhão com os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, e com o primado petrino, né, ou seja, com a união da igreja de Roma, né, que preside todas as outras na caridade, ela tem a primazia. E, além disso, essas igrejas locais se reúnem também em províncias. Então, existe sempre uma diocese, e essas dioceses estão em torno a uma arquidiocese. Na arquidiocese, nós temos a igreja mais antiga ali daquela província. Geralmente, a arquidiocese é a mais antiga. Existem exceções. Mas arqui significa antigo, né? Então, a arquidiocese é a igreja mãe ali naquela província. Ali, então, nós temos bispos diocesanos e vamos ter na arquidiocese um arcebispo. O que isso significa? Que juridicamente nós temos uma certa organização. Vamos supor que exista um problema numa diocese, então quem pode ajudar ali imediatamente é o arcebispo. Só que as igrejas locais, nessas dioceses, que estão reunidas como província, né, elas podem também, essas províncias, se reunirem em regionais. Minas Gerais, por exemplo, é o Regional Leste 2. Então, todos os bispos que compõem o estado de Minas Gerais estão em um regional, né? Isso é para uma organização. Mas, enfim, isso é a parte hierárquica, né? Vamos adiante. Aqui uma observação interessante. A Igreja Católica, né, no seu sentido universal, não é a somatória das igrejas locais, né? Guardemos-nos bem, no entanto, de conceber a Igreja Universal como sendo a somatória, a federação mais ou menos anômala de igrejas particulares essencialmente diversas. Não. No pensamento do Senhor, é a Igreja, universal por vocação e por missão, que, ao lançar suas raízes na variedade dos terrenos culturais e sociais humanos, se reveste dos aspectos específicos. Então, a Igreja Universal não é a somatória das igrejas locais, mas cada igreja local é a manifestação concreta do que é ser igreja católica, ok? Vamos lá, quem pertence à Igreja Católica? Primeiro, que todos os homens são chamados a essa católica unidade do povo de Deus. E os fiéis que pertencem a ela são os seguintes: os fiéis católicos, ou, por uma vinculação imperfeita, outros crentes em Cristo, mas também em relação ao chamado, todos os homens, né? Por isso que um bispo, ele não é bispo só para os católicos. O bispo, ele tem a missão, inclusive, de trabalhar em vista da vinculação de quem existe na diocese dele que não é católico. Os protestantes, né, os que não têm religião. Ele é bispo também para chamar eles ao redil de Cristo. Beleza. São incorporados, parágrafo 837. São incorporados plenamente à sociedade, que é a igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade da sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos e em sua estrutura visível, regida por Cristo por meio do Sumo Pontífice e dos bispos que se unem a ele, pelo vínculo da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão, né? Contudo, não se salva, embora seja incorporado à igreja, aquele que não persevere. Vamos lá. Você pode ser vinculado à igreja porque você é batizado, mas se você não perseverar na fidelidade ao seu batismo, você não vai ser salvo, né? A gente sabe disso, a salvação depende da minha cooperação.
Agora, aquilo que eu já tinha dito sobre os cristãos que são batizados, né, que também tem uma vinculação, mas ela é imperfeita e não tem uma certa comunhão, né? Os que creem em Cristo, mas que não estão plenamente unidos. E agora, com relação à igreja e os não cristãos. Os que ainda não receberam o evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus, né? Basta ver o povo hebreu. Olha, o que a gente sabe sobre o povo hebreu? Que eles estão aguardando a vinda do Messias. E quando Jesus vier no fim dos tempos, para o católico, a gente sabe que ele voltaria. Então, como católico, a gente já espera a vinda do Messias. Agora, o hebreu, né, o povo judeu, vai ficar espantado, como se fosse a primeira vez. Então, quando Jesus vier no fim dos tempos, para o católico já vai ser um reencontro, né? Porque Cristo já veio uma vez. Agora, para o judeu, vai ser uma novidade, né? Isso aqui é muito dramático, mas a gente está falando não dos judeus que rejeitaram Jesus. A gente está falando dos judeus que, sem culpa pessoal, não aprenderam que Jesus é o Messias, né? Parágrafo 840. O povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para os fins análogos, na espera da vinda ou da volta do Messias. É o que eu acabei de explicar. Parágrafo 841. As relações da igreja agora com os muçulmanos, ela também existe um ponto de contato que é o fato de que tanto católicos quanto muçulmanos professam a fé em um único Deus. Mas é claro que a gente sabe que existe um Deus só. Agora, isso não significa que o Deus que o muçulmano imagina seja o Deus que existe. Em árabe, a palavra Alá significa Deus. Os muçulmanos eles entendem que existe um único Deus, aquele mesmo que se revelou a Abraão, do qual Cristo, que viveu lá na Galiléia, teria sido um profeta, mas que o maior dos profetas de todos é Mohammed, né? Que aparece no século sétimo, né? Anos 600 e pouco, e vai viver lá em Meca e Medina. É louvável que Mohammed ele quisesse chamar aquele povo que vivia ali na Península Arábica ao monoteísmo, porque se tinha disseminado um politeísmo. No entanto, Mohammed teve um conhecimento muito superficial do cristianismo. Então, nesse ímpeto de proclamar um monoteísmo, ele cria um monoteísmo e passa, né, a adotar no Alcorão, né, no Corão, né, algumas inspirações que às vezes têm algo de verdade, outras vezes são completamente desorientadas, né? Então, um muçulmano que busca a verdade legitimamente, ele pode mais cedo ou mais tarde reconhecer que Cristo não é apenas um profeta, mas que é o próprio Deus. Até porque para os muçulmanos, inclusive, existe, né, uma corrente que interpreta a grandiosidade, sobretudo de Jesus com relação a Maria, né? Os muçulmanos reconhecem a virgindade de Maria, reconhecem que teve uma intervenção de Deus para que Jesus nascesse. Isso aí Mohammed ficou sabendo, né? O problema é que Mohammed tinha uma intenção até razoável no começo, mas isso vai se encontrando com algumas inspirações políticas também. Mas o fato é que se ele tivesse sido bem catequizado, talvez a história do Ocidente seria muito diferente. Do Ocidente e do Oriente, né? A história do mundo. Enfim, paciência. Agora, 842, o vínculo da igreja com religião não cristã, né? Passa por reconhecer que todos nós somos criaturas queridas por Deus, mas isso aí fica mais quando a gente, lá na Sexta-feira da Paixão, reza por cada uma dessas categorias, né? Os cristãos, aqueles que não são cristãos, mas buscam a Deus, aqueles que não se lembram de Deus, né? Enfim. Parágrafo 843. A igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda na sombra e sob imagens, né, do Deus desconhecido. É o que São Paulo fez quando ele foi pregar lá em Atenas, né? Quando ele estava no Areópago, ele fala: eu achei um altar dedicado ao Deus desconhecido, né?
Esses parágrafos do catecismo são para nos inspirar a acharmos caminhos que sejam ponte para nos aproximar desses irmãos, né? Nosso contato com qualquer outro que não é católico não deveria ser um contato de contestação, né? Começando uma conversa por aquilo que nós temos de divergência, mas pelo contrário, a partir daquilo que nos une, né? Parágrafo 844, sobre os erros que passam, né, pela conduta dos próprios homens, né, em concreto. Parágrafo 845, sobre esse desejo que a igreja tem, né, de reunir todos os homens em uma unidade, para que todos sejam salvos e para que todos possamos glorificar a Deus juntos, né? Agora vamos para aquela expressão problemática, né? Extra ecclesiam nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação. Insistentemente esse princípio é evocado com um sentido deturpado, né? E o fora da igreja não há salvação é uma expressão que aparece primeiro nos padres da igreja num sentido positivo, né? De que Deus concedeu à humanidade um meio de salvação, que é a igreja. Agora, afirmar que todo mundo que for salvo vai ser salvo através da igreja, significa o quê? Que, primeiro, significa que lá no céu, todo mundo que está no céu, se não foi católico plenamente aqui na Terra, se foi para o céu, lá no céu vai ser católico. Primeiro ponto, que é a igreja triunfante. Segundo ponto, fora da igreja não há salvação, significa que o caminho pelo qual a salvação acontece na história da humanidade é a igreja. Ainda que uma pessoa não seja incorporada plenamente à igreja, se ela foi salva por obra de Cristo, através do quê? Da igreja. Porque é a igreja que é o sacramento universal de salvação. O que eu quero dizer? A igreja, ela é quem reza para a unidade dos cristãos, é quem reza para que a humanidade seja salva, é quem mantém viva a chama da fé em Jesus Cristo. É a igreja, né? Então, 847 explica, olha, essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa própria, desconhecem Cristo e a igreja, né? Porque tem gente que não conhece Cristo nem a igreja, mas que busca a Deus de coração sincero. Então, se a pessoa está fazendo por onde, ela pode receber um influxo da graça que vem ao mundo por meio da igreja. E aí, parágrafo 848. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar a fé a todos os homens que, sem culpa própria, ignoram a mensagem do Evangelho. Por que a gente está insistindo nisso? Porque a condição para ser condenado é a escolha pessoal. A condição para se cometer um pecado é a livre advertência. Então, uma pessoa que faz uma coisa errada sem saber que aquilo é errado, ela não pecou. Agora, tem coisa que não precisa ser católico para saber que é errado, né? Matou a pessoa. Não precisa ser católico para saber que é errado. Então, o que a gente diz? Alguém que busca a verdade e que obedece à justiça que a consciência dela conhece, essa pessoa pode ser salva. É como se no juízo particular dela, Deus mostrasse quem é a igreja e perguntasse: aqui, você gostaria de ter feito parte dessa igreja? Aí a pessoa vai falar: ah, mas isso que era a igreja? Ué, se eu tivesse descoberto antes, eu teria sido católico. Tenho certeza que vai ter muito protestante, inclusive, que quando tiver lá no juízo particular, vai olhar e vai falar assim: ué, eu pensava que a igreja era outra coisa. Eu pensava que católico adorava imagem, eu pensava que católico idolatrava Maria, eu pensava que eles adoravam um pedaço de pão. Aí, de repente, ele vai estar lá esbabacado, descobrindo que tudo isso era mentira, né? Mas paciência. Podia ter perguntado para o chat de GPT que ia ter descoberto que isso tudo era mentira, né? Mas até hoje tem gente que continua disseminando a maldita da... Como é que eles chamam, né? Fake news? Pois é. Basta ver num podcast em um dia desses, né? O padre tendo que explicar como que lê, né? Para um certo pastor, né? Que não conseguia ler que na Bíblia está escrito que Jesus tomou o pão. E depois ele disse: isto é o meu corpo, né?
Ah, mas aquilo é pão. Jesus tomou o pão, antes era pão, mas depois que ele disse, isto é o meu corpo. Tá bom, vamos lá. A missão é uma exigência da catolicidade da igreja. Isso aqui é bem simples de entender. Ser missionário é um elemento que está no DNA da igreja. Por quê? Porque para que todos os homens se tornem católicos, o que a gente tem que fazer? Pôr a mão na massa. Foi isso que fez São Francisco Xavier sair lá da Europa e lá para as Índias, né? Para o Extremo Oriente, né? Para evangelizar, né? No sentido da China. Foi isso que fez uma Santa Teresa de Calcutá sair da Europa e ir também para a Índia, né? Ou fez São José de Anchieta saiu da Europa e vim para o Brasil, né? A missão é própria do ser igreja, né? Então, a origem e o escopo da missão estão no mandato missionário, né? E o fim da missão não é outro senão levar os homens a participarem da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o motivo da missão é o amor de Deus por todos os homens, né? E quem conduz esse caminho da missão é o Espírito Santo. Nós vamos parar então até esse parágrafo 856. Então vamos do 811 ao 856. Por quê? Porque falar sobre a apostolicidade da igreja exige um pouquinho mais de tempo. Eu não quero acelerar o nosso raciocínio. Mas, apenas para a gente compreender um pouco melhor tudo isso, vamos considerar o resumo. Por fim, a igreja ela é una. Tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Espírito, uma única esperança. Ela é santa, porque Deus é santíssimo, Deus santíssimo é o autor, Cristo, seu esposo, se entregou para santificá-lo, o Espírito Santo que santifica e vivifica a igreja. E agora nós temos uma expressão em latim que é interessante memorizar: ex maculatis immaculata, né? De maculados, ou seja, de pecadores, a igreja é imaculada. E Maria é um modelo claro, né, para a igreja. Além disso, ela é católica conforme a totalidade da fé que ela anuncia, a plenitude dos meios de salvação, né, principalmente os sacramentos, é enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca a todos os tempos e ela é, por sua própria natureza, missionária. E depois a gente vai ver que ela é apostólica porque está construída sobre o fundamento dos 12 apóstolos, ela é indestrutível e infalivelmente mantida na verdade. É apostólico porque o ensinamento dos apóstolos, o alicerce é apostólico, a sucessão ininterrupta é a mesma dos apóstolos, né? O Papa, os bispos, enfim. Aqui nós compreendemos, então, o que nós queremos dizer com essas 4 notas da igreja. E ficamos por aqui também, né? Nesse estudo de hoje.